Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou Vinícius Coutinho e sejam bem-vindos a mais um curso que eu preparei para vocês de tortas finas. Nesta ocasião, tortas mais especiais do que vocês imaginam, podem ter certeza. Neste curso eu vou apresentar 5 receitas também muito práticas de vocês replicarem. Porém, neste curso eu vou dar muita ênfase à textura dos cremes que eu vou acabar utilizando para a gente confeccionar bem nossas receitas de hoje. E para iniciar, vou mostrar para vocês todo o passo a passo de uma receita de ninho com morango sensacional, que eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês e com certeza vai ajudar vocês a fazer aquela renda extra ao final do mês. Para iniciar aqui a nossa receita de hoje, vou começar com a base de biscoito. Manuel, por favor, aproxima um pouco aqui a câmera para que o pessoal possa ver. Para iniciar, vocês vão precisar aqui, obviamente, de uma forma, né, pessoal? Aqui eu tenho uma forma de fundo falso de 20 centímetros por 5 de altura. 200 gramas de biscoito de maisena, aqui eu tenho ele, acabei passando no triturador aqui, ó. Vocês podem utilizar também um liquidificador, para que ele fique aqui bem com essa granulosidade. Quanto mais fino, melhor será para a gente fazer a aplicação. Além da farinha de biscoito, vamos necessitar aqui de 80 graminhas de manteiga sem sal derretida. E para deixar a massa um pouco mais úmida, temos aqui, ó, 20 ml de água. Tudo que eu preciso fazer aqui é simplesmente, pessoal, fazer aqui a mistura da manteiga com a nossa farinha de biscoito e em seguida eu vou adicionar a água para deixar mais úmido aqui a nossa massa. Adiciono aqui metade e agora eu vou misturar. Misturo bem aqui, ó. Perceba que ela começa a fazer uma farofa doce que podemos usar literalmente a mão, não tem problema. Venho com o restante. Sempre mexendo aqui a mão. Restante da manteiga. Aqui eu já tenho uma certa umidade. Perceba que ela tá uma farofa bem solta, ó. Porém eu quero essa massa aqui um pouco mais úmida, tá? A água aqui ela vai ser muito importante porque vai ajudar a massa a se manter mais úmida e principalmente no momento da gente cortar aqui essa torta e servir em fatias. Vai ajudar a dar um corte mais preciso. Então aqui, ó, perceba que ela tá mais úmida. Aqui simplesmente ao pressionar, ó, vocês vão perceber que a massa tá bem úmida, ela já faz bolinhos. Então, vou levar aqui a nossa assadeira. Primeiro aqui vou levar uma parte ao fundo. E vou espalhar aqui com o auxílio da colher. Espalho bem e vou pressionando para que essa massa ela fique compacta ao fundo da assadeira. Diferentemente do curso anterior que eu gravei, tá? A massa era um pouco mais quebradiça, tá? Em virtude de eu não adicionar água. Nesta aqui, pessoal, eu acabei adicionando água, porque eu vou usar aqui, ó, parte da massa na lateral da forma também. Quem adquiriu o curso anterior a este, tá? O curso onde eu elaboro uma cheesecake, uma banoffee, uma torta de limão, uso praticamente uma base bem parecida com essa, porém sem adição de água. Nesta aqui resolvi adicionar água porque eu preciso realmente de uma massa um pouco bem mais úmida, porque como eu falei aqui no início do curso, tá? Eu dei muita ênfase aqui nas texturas, tá? Dessas receitas que eu acabei elaborando. Então aqui, ó, uma vez que eu pressiono com a colher, vocês vão perceber que a massa ela fica realmente bem compacta e extremamente úmida. Então, uma vez que eu adiciono aqui ao fundo, o restante aqui da nossa farinha, eu vou levar para lateral da forma, olha só. Levo para lateral porque eu preciso de uma bordinha aqui. Essa bordinha ela vai segurar bem aqui o creme no momento que a gente for para a segunda etapa. Então aqui, ó, levo todo para lateral. Perceba que eu acabei utilizando aqui toda a massa, olha só. Já não tenho mais aqui no recipiente.
Vou colocar aqui do lado para facilitar bem aqui meu trabalho. E com a colher, ó, eu simplesmente vou pressionando aqui a borda, a lateral, trazendo aqui a massa para a lateral, porque vamos precisar realmente desta borda aqui. Essa borda ela será responsável, tá, para segurar o nosso creme bem aqui no interior da nossa torta. Então pressiono bem. Se vocês preferirem, até com a mão vocês vão conseguir, ó, trabalhar facilmente com esta massa, ó. Aqui com a ponta dos dedos, eu vou pressionando. À medida que eu pressiono, essa massa ela tende a ficar mais compacta e bem aqui, ó, dividida aqui ao fundo da nossa assadeira. Lembrando que eu não preciso aqui, pessoal, levar esta massa à cocção, tá? Aqui com a mão mesmo eu vou, ó, pressionando. Pressiono bem. Deixa aqui para que a mão eu mostre para vocês bem aqui no centro da nossa massa. Perceba que ela está bem distribuída. Agora, simplesmente eu venho aqui com uma faca e vou aqui, ó, mais ou menos com 2 dedinhos, vou retirar aqui o excesso da borda para deixar a nossa massa bem alinhada, tá? Vem aqui girando e com a faca aqui, ó, vou retirar o excesso. Risquei, então com a ponta da faca eu vou aqui, ó, na lateral, retirando o excesso. Retiro bem, para que a nossa massa ela fique bem alinhada dentro da nossa aqui, ó, forma. Agora eu vou retirar o excesso, trazer para cá. Retirando o excesso, perceba que aqui, ó, eu já tenho a nossa massa bem alinhada. Então, com a colher, eu venho aqui, ó, pressiono por cima da borda para definir melhor o acabamento na parte superior. Muito simples. Agora tiro aqui o excesso. Percebam que aqui eu tenho uma massa bem distribuída aqui em nossa assadeira, né? Eu falo assadeira, pessoal, porque é uma forma que ela também vai ao forno, né? Ela pode ir à cocção, tá? Agora, detalhe. Vou levar isso aqui à geladeira durante 10 minutinhos a 15. Enquanto isso, eu vou preparar o creme que vai compor a nossa torta de leite ninho com morangos. Bom, pessoal, agora vamos para a segunda etapa da nossa receita, que será o nosso creme de leite ninho com muitos morangos. Vou mostrar para vocês aqui quais os ingredientes necessários para a gente replicar essa segunda etapa, tá? Aqui nós temos 200 gramas de morango frescos e cortados, uma caixa de leite condensado, lembrando a vocês aqui que eu não costumo representar marca, tá? Mas aqui vou deixar a critério de vocês, procura um leite condensado que não tenha espessante, ou seja, que não contenha amido em sua composição. Aqui eu sugiro a vocês, eu tenho um leite condensado da marca Piracanjuba, que eu gosto muito, por sinal, tá bom? Além de uma caixa de leite condensado, temos também aqui 100 gramas de creme de leite, 2 colheres de sopa de leite em pó, tá? Vocês podem usar o leite ninho, ou se preferirem, outro tipo de leite em pó também. Mas aqui eu optei em usar o próprio leite ninho. 120 gramas de cream cheese. Além do cream cheese, vamos precisar também, aqui eu tenho, pessoal, simplesmente 50 graminhas de manteiga sem sal. Esses ingredientes que eu vou separar aqui para vocês, tá? É os ingredientes que vai compor o nosso creme, tá? O morango aqui eu vou deixar separado porque ele irá, tá, ser adicionado na nossa torta depois que o nosso creme estiver pronto e frio. Lembra que eu falei para vocês para deixar a nossa massa 15 minutinhos, tá? A primeira etapa da nossa receita. Aqui está a nossa massa que eu deixei 15 minutos na geladeira. Percebam que aqui, se eu tocar a massa, ela já está um pouco firme. Vou reservar aqui do lado para quando o nosso creme estiver pronto e frio. Após frio, eu sempre deixo ele assim, ó, numa manga de confeiteiro descartável,
Uma vez que o creme está pronto, cozinhei e já transferi para cá e deixei esfriá-lo dentro da própria manga, tá? Essa opção eu vou deixar a critério de vocês. Agora vamos ao nosso creme, tá? Então eu vou dispor aqui em uma panela. Aqui, pessoal, eu tenho uma panela de fundo triplo, tá? É importante sempre que a gente vai fazer cremes à base de brigadeiro, tá? Ou de leite condensado, perdão, tá? Um brigadeiro de colher, um brigadeiro de enrolar, um creme, desde que esse creme seja à base de leite condensado, eu indico para vocês que trabalhem sempre com a panela de fundo mais grosso. Isso vai ajudar muito no ponto do seu creme, evitando que porventura esse creme ele venha grudar no fundo desta panela, tá bom? Então aqui, ó, vou adicionar o leite condensado. Temos uma caixa de leite condensado no peso de 395 gramas, mas não tem problema, vocês podem totalizar aí o peso em 400 gramas de leite condensado, pessoal, tá? 100 gramas de creme de leite. Que eu uso sempre um pão duro para retirar todo o creme do recipiente, tá? 2 colheres de sopa de leite ninho. Aqui eu tenho leite ninho em pó. E daí primeiro eu dissolvo aqui, mexo bem para que o leite em pó ele se dissolva aqui, o nosso leite condensado e o creme de leite, antes de eu levar à cocção. Esse é um detalhe importante, tá, pessoal? Isso aqui vai evitar que o nosso creme de repente ele venha a criar aqueles grumos, aquelas bolinhas de leite em pó no nosso creme. Então misturo bem aqui antes de levar à cocção, para dissolver completamente o nosso leite em pó. Uma vez que dissolveu, agora sim eu posso adicionar a manteiga. Aqui eu tenho manteiga sem sal. E levar aqui, ó, aqui eu tenho um fogão por indução, onde eu vou cozinhar aqui. Aqui eu tenho um modelo de fogão. Esse fogão é um fogão por indução, tá, pessoal? É importante que ao vocês replicarem a receita em casa, vocês utilizem sempre no fogo médio para o fogo baixo, para que esse creme ele não venha também grudar o fundo. É importante vocês controlarem bem aqui a temperatura do nosso creme, tá bom? Então vou ligar aqui. Percebam que eu não adicionei o nosso cream cheese ainda, que está aqui. Assim que o meu creme aqui, tá, a base de leite ninho, ele der ponto, vou desligar o fogo, retirar do fogo e adicionar o nosso cream cheese. Então, vou mexer aqui, cozinhar por aproximadamente 15 minutos, até que a manteiga dissolva e esse creme ele comece a desgrudar levemente do fundo da nossa panela. Uma vez que começou a desgrudar levemente, desligo, retiro do fogo e adiciono o nosso cream cheese. Olha só, pessoal, que bacana aqui, ó, após aproximadamente 15 minutos de cozimento, tá? Eu falo aproximadamente, porque isso varia muito de fogão para fogão, mas em média um brigadeiro no ponto de colher ele dura 15 minutos realmente no fogo. Aqui, se vocês perceberem, se eu levantar, ó, então desgruda levemente aqui da panela, tá? Não é aquele ponto de brigadeiro de enrolar, mas sim brigadeiro de colher. Vou retirar aqui do fogo, retiro. Mexo mais um pouco, percebo aqui a textura como é que tá, ó. Vou levantar um pouco aqui, um pouco mole ainda, mas em compensação, à medida que esse creme esfria, ele tende a ganhar textura. E aqui, como eu falei anteriormente, pessoal, é o momento da gente aqui, ó, adicionar o nosso cream cheese ao nosso creme de ninho, tá? Aqui o cream cheese ele está em temperatura ambiente, 120 gramas de cream cheese. E aqui eu vou, como o nosso creme de ninho e leite condensado está quente, à medida que eu vou mexendo aqui, o nosso cream cheese ele tende a dissolver, porque o nosso creme de ninho ainda está quente, tá bom? Então olha que bacana. Vou mexendo e ele começa a adquirir outra textura. Então a minha intenção aqui de adicionar o cream cheese ao nosso creme de leite condensado com leite ninho é para
primeiro, diminuir a sensação de dulçor, o que vai evitar que esse creme de leite condensado e leite ninho se torne muito doce, porque o cream cheese ele tem sal, né, gente? Também ele contém aquela nota salgada, vai ajudar e muito a diminuir essa sensação de dulçor. Uma vez que diminui a sensação de dulçor, ele vai também realçar o sabor do nosso creme de leite ninho, tá? E por terceiro, ele vai ajudar e muito na textura quando esta torta ela estiver fria, tá, pessoal? Geladinha, na verdade, vai ajudar muito aqui a definir bem o ponto de corte. Perceba que o cream cheese ele já derreteu por completo. Agora eu vou pedir para Emanuel dar um foco bem aqui, ó. Olha que bacana, gente, esse creme. Bem untuoso, com um brilho sensacional. Olha só. À medida que ele esfriar, ele vai adquirir mais textura, tá, pessoal? Muito interessante mesmo. Como eu já tenho um creme aqui na manga, eu vou levar aqui a um recipiente e vou passar um plástico filme por cima. Vou reservar até que ele esfrie por completo, tá? Eu vou dar uma dica para vocês aqui que eu falei anteriormente, mas eu sempre gosto de frisar bem as dicas para que elas fixem bem aí na memória de vocês, tá? Aqui eu levei aqui para um recipiente. Porém, eu sempre gosto, assim que o creme está pronto, aqui já está finalizado, eu sempre gosto, pessoal, já de levar assim para manga de confeiteiro, tá? Porque assim evito de sujar o recipiente também, né? É óbvio isso aí. Mas eu gosto sempre de levar para cá e deixar ele esfriar aqui mesmo. Vou cortar aqui, vou começar a montagem da nossa torta para que vocês vejam a diferença quando o creme ele está completamente frio. Então aqui com o auxílio de uma tesoura eu vou cortar a nossa manga. Eu gosto sempre aqui de tirar as bordinhas para não atrapalhar no momento que eu estiver montando a nossa torta. Vou afastar aqui mais um pouco. Então, olha só. Aqui eu tenho o creme que acabou de sair do fogo. E aqui eu tenho o próprio creme que eu deixei esfriando na própria manga de confeiteiro. Então, eu vou pressionar aqui, ó. E vou preencher na nossa massa. Olha a textura desse creme, pessoal. Sensacional. Aqui, dica para vocês. Esse creme, ele também pode ser aplicado em bolos, tá, pessoal? Vocês podem usar esse próprio creme aqui para vocês aplicar em bolos. Então, perceba que eu uso completamente aqui todo o creme. Olha a textura desse creme. Realmente vale a pena vocês replicarem. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Olha que bacana. Olha que cremosidade. Sensacional. Perceba que ele não cai mais da colher. Então, vou espalhar bem aqui o creme sobre a nossa massa. Espalho bem. Quem tiver uma bailarina em casa, aconselho que façam uso da bailarina, porque vai ajudar e muito no momento de vocês estiverem montando aqui a torta. Percebam, gente, que o creme aqui, ele preencheu certinho aqui o nível da nossa massa. Olha só. Tá? Agora, eu simplesmente venho aqui com os morangos e vou adicionar aqui por cima, espalhar bem aqui, ó, do nosso creme. Vou colocar todos os morangos. E vou espalhar bem. Posso pressionar, tá? Para que os morangos fiquem bem pressionados ao creme. E aqui, ó, tudo que eu preciso fazer é simplesmente deixar aqui fora mesmo na geladeira. Não tem mais necessidade, gente, de levar à geladeira, tá? Deixo aqui fora. Enquanto fica aqui fora, nós vamos para a nossa terceira etapa, que é a elaboração de outro creme à base de natas, chantilly e, obviamente, de cream cheese
para a gente ter uma textura aqui, um certo ponto de corte, para nossa torta ela ter definição em suas fatias. Bom, pessoal, então aqui vamos à nossa terceira etapa da receita, tá? Lembrem que aqui eu deixei, que eu falei aqui há pouco tempo que eu deixei a torta fora, tá? Aqui, ó. Não precisei, depois que eu adicionei o creme e morango, não precisei levar mais a geladeira, não tem problema que ela fica aqui fora, tá bom? E aqui para o nosso creme nós vamos ter que fazer uso da batedeira. Ingredientes: precisamos aqui, ó, 150 gramas de cream cheese, 300 gramas de nata. Aqui eu estou usando a nata da Frimeza, tá? Uma nata com 52% de gordura. Além da nata, vamos precisar aqui, ó, de chantilly Tetra Pak, tá? Aqui eu tenho o chantilly da Fleshma. Vamos ter que usar aqui 150 gramas de chantilly. Então, para iniciar aqui, tudo que eu preciso fazer é adicionar as 300 gramas de nata aqui à minha batedeira. Então, aqui eu tenho nata mesmo, tá, gente? E vou misturar essa nata 150 gramas de chantilly. Vou colocar aqui a batedeira. Eu não deixei o chantilly já porcionado, então vou zerar aqui e vou adicionar 150 gramas. Lembrando que o chantilly ele precisa estar gelado, tá, gente? Tanto o chantilly quanto a nata. Então, vou pôr aqui 150 gramas e vou aqui, ó, levar a batedeira. Deixa eu conferir mais um pouquinho aqui. Acabou passando 45 gramas, então eu quero mostrar para vocês que eu preciso exatamente de 150 gramas. Vou retirar aqui um pouco. Vou medir novamente. 144. Então, prontinho. Foca, Emanuel. 150 gramas de chantilly, tá bom? Então, vou levar aqui a batedeira. Vou deixar bater aqui até o ponto de pico firme. Ok, pessoal, aqui, ó, já bati, tá? Então perceba que aqui, ó, eu tenho um ponto um pouco mais firme, que eu tenho simplesmente a mistura do nosso chantilly com a nata, tá? Então, esse será o momento da gente adicionar o cream cheese. Lembrando que o cream cheese aqui também tem que estar em temperatura ambiente, tá? 150 gramas de cream cheese. Vou adicionar. E vou levar mais uma vez a bater por aproximadamente 1 minutinho, até que esse cream cheese ele dissolva e incorpore aqui a nossa mistura de nata e chantilly. Pessoal, ó, 1 minutinho, tá? Não precisa mais que isso. Então aqui perceba que o nosso creme ele tá firme, tá? Essa é a textura que eu preciso. Agora eu vou retirar esse creme e vou rechear aqui por cima a nossa base, a nossa torta. Vou retirar da batedeira e com o auxílio de uma espátula vou retirando esse creme aqui aos poucos. Veja que a textura realmente está firme. E vou começar aqui a preencher a nossa forma. Sempre, pessoal, começando da lateral e fazendo esse movimento com a espátula para que o creme ele se molde completamente aqui na lateral da nossa torta e não fique nenhuma imperfeição, tá? Sempre pela lateral e pressionando aqui com o auxílio da espátula, até preencher completamente aqui a nossa forma. Ele tem uma certa cremosidade. Uma vez que eu preencher completamente, vou levar essa torta ao freezer, tá? Detalhe aqui, tá, gente? Que eu preciso levar ao freezer para que este creme ele adquira mais textura e assim eu possa desenformar a torta sem nenhum perigo desse creme porventura desandar, tá bom?
Aqui lembrando a vocês que essa torta ela tem um prazo de validade de 4 dias, em virtude, porque aqui eu estou utilizando morango fresco, tá, gente? Ó. Então, comecei por toda a lateral. Agora sim é que eu vou adicionar o restante do creme ao centro da nossa torta. Adicionei. E agora eu vou levar todo o creme para a lateral. Vou erguer aqui a nossa torta para facilitar o meu trabalho. Vamos lá. Levo todo o creme para a lateral. Assim eu consigo finalizar nossa torta com um acabamento bacana. Olha só. Se vocês tiverem uma bailarina em casa, vai auxiliar muito aqui nesse momento, nesta etapa. Então, aqui, ó. Tirando o excesso do creme para alinhar completamente aqui a nossa torta. Muito simples de executar essa receita. Tenho certeza que você aí de casa vai fazer nossa torta aqui, ó, sem dificuldades, se vocês seguirem aqui exatamente todo o passo a passo que eu passei para vocês. Prontinho aqui a nossa torta. Agora, tudo que eu preciso fazer aqui, tá? É levar essa torta ao freezer por aproximadamente 1 hora. Detalhe aqui, tá? Esse aproximadamente 1 hora, ele vai variar muito de freezer para freezer. Se de repente o seu freezer está muito cheio até o topo, provavelmente essa torta ela precisa passar um pouco mais até que esse creme de cima ele adquira textura e assim eu possa fatiar a torta sem dificuldade e consequentemente a fatia sair aqui com aquela perfeição que você deseja, tá bom? 1 horinha no freezer, breve mostrarei para você aqui o ponto de corte da nossa torta. Bom, pessoal, agora vamos finalizar a nossa torta. Vou desenformar e vou dar algumas sugestões de decorações. Lembrando a vocês que decoração é muito pessoal, fica muito a critério de confeiteiro para confeiteiro, confeiteira para confeiteira, tá bom? O importante é que vocês acompanharam todo o passo a passo como replicar a nossa torta de leite ninho com morangos. Então aqui eu preciso de uma base como essa, tá? Visto que a nossa forma é de fundo falso. Após 1 hora de freezer, coloco a nossa forma sobre a base e vou pressionar para baixo para que a nossa torta desenforme. A princípio temos um pouquinho de dificuldade, mas rapidinho a gente consegue resolver aqui, ó. Perceba que o nosso creme aqui ele está intacto. Aqui temos que tomar bastante cuidado, porque eu estou com um suporte. Olha que belezura, pessoal. Simples. Veja que aqui ficou bem dividido aqui a nossa massa do nosso creme. Então agora vou aqui dispor sobre uma base como essa. Foca bem aqui, Manuel, por gentileza, em cima da nossa torta. O pessoal vê que ela ficou realmente com um acabamento simplesmente fantástico. Muito fácil realmente de replicar, tá? Então agora, aqui simplesmente com uma espátula de confeiteiro, como essa que eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos tentar retirar a base aqui de baixo, tá? Da nossa forma. Vou girar aqui a espátula. A princípio ela gruda um pouquinho, mas tem que ter um pouco de paciência, tá, pessoal? Cuidado na hora de retirar. Então aqui realmente temos que tomar aquele cuidado de fato para não quebrar a nossa torta, tá, gente? Então aqui eu vou, já desgrudei, então vou retirando aqui a base com cuidado. Retirei toda a base. Bem interessante, realmente vale a pena você de casa replicar a receita porque está sensacional. Então aqui, pessoal, olha só, aqui vocês têm a opção, tá, de vocês fatiarem e decorar as fatias,
ou de repente decorar a torta e servir ela inteira, tá? Então assim, normalmente eu deixo muito a critério para vocês aplicarem a decoração de acordo com o desejo e a vontade de vocês, tá bom? Mas aqui na mesa eu deixei alguns arabescos prontos de chocolate, ó, aqui são decorações feitas com chocolate, na verdade com cobertura fracionada, porque não precisa fazer a aplicação do choque térmico, né, a tal falada temperagem, aqui eu tenho apenas cobertura fracionada, tá bom? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar uma fatia, não vou decorar a torta por inteiro. Vou retirar uma fatia aqui da nossa torta para vocês verem como que ela ficou por dentro. Então, o corte realmente tem que ser bem preciso para que a gente possa ter uma fatia bem estruturada. Corto no meio. Sempre que eu faço o corte, eu gosto sempre de limpar a faca no paninho úmido para ter uma melhor definição da fatia. Então aqui eu vou fazer mais uma fatia. Sempre cortando e puxando a faca para a lateral. Vamos tentar tirar com cuidado, porque eu preciso de uma fatia bem com a definição bacana. Então olha que interessante, pessoal. Olha que fatia. Perceba que as camadas estão bem divididas. Bem interessante. E olha como é que fica, pessoal, aqui no centro da nossa torta. Olha que interessante. Perceba que aqui eu tenho o creme. Olha como o creme ele ficou bem estruturado. Tanto o creme de leite ninho quanto o nosso creme aqui com natas. E aqui do lado eu já tenho uma fatia. Olha que fatia linda aqui, gente, ó. Então agora eu vou simplesmente decorar com o próprio creme de leitinho. Aqui, ó, nosso creme de leite ninho. Aqui em forma de zigue-zague, ó. Começo pela ponta e vou fazendo zigue-zague com o nosso creme de leite ninho. Olha que fatia mais interessante, pessoal. Tenho certeza que ao vocês replicarem, vocês vão impressionar sua família, sua clientela. Então, sensacional. E também, se vocês quiserem usar um pouco aqui de Nutella por cima, vai ficar bem a critério de vocês, que é o que eu vou fazer aqui agora. Olha só, um pouco de Nutella, que eu também posso aqui, ó, brincar um pouco por cima, ó, fazendo zigue-zague menores. Olha que fatia mais linda, gente. Sensacional, né, pessoal? Vale a pena vocês replicarem. E agora tudo que a gente vai fazer aqui é colocar um moranguinho por cima para dar um tchan a mais na nossa fatia. Olha que belezura. Bacana, né, gente? E aqui para fechar, obviamente, a minha moeda de chocolate aqui personalizado com a minha marca Vinícius Coutinho Chef Chocolatier. Venho aqui e coloco por cima do creme de avelã. Muita textura, tá? Muito suculenta, realmente. Vale a pena vocês replicarem. Tenho certeza que essa fatia aqui vai chamar e muita atenção, tá, dos clientes. Então, espero que aí você de casa consiga replicar sem dificuldades, porque este é o lema das minhas receitas, como eu sempre falo. Praticidade e muito sabor neste curso aqui, sabor atrelado à textura, à cremosidade. Então, fiquem ligados porque vamos aí com mais receitas no decorrer do curso.